Também vamos começar. Ora bem, estamos em direto. Muito bem-vindos aos que nos estão a ver em direto e aos que nos vão ver depois. Este é o Ser Consultor Imobiliário num Novo Mundo. Desta feita com Pedro Paixão, da Remax Champion. Para quem não sabe, meu nome é André Paixão, este é Pedro Paixão, é meu irmão. Portanto, vamos ter aqui uma conversa ligeira em direto. Eu quero perceber, portanto, a Remax Champion tem tido algum sucesso, o Pedro também, inclusive já ganhou um prémio internacional este ano, pensou pela primeira vez um prémio internacional. Queremos perceber quais são os grandes segredos do sucesso, qual foi a trajetória do Pedro, entender bem qual vai ser o caminho daqui para a frente. Pedro, como estás? Tudo bem? Bem disposto? Tudo bem, muito obrigado. Ora bem, eu gostava de começar pelo tema como é que chegaste à Remax? Qual foi a tua primeira abordagem com a Remax? Ora, isto foi um bocadinho, para quem ouviu o Oscar, parece igual, ou similar pelo menos. Foi um bocadinho por acidente, no entanto tem a ver com eu era responsável comercial de uma empresa, enfim, de materiais de construção, mais ligada à caixilharia, e efetivamente depois numa conversa com um familiar, que também era empresário e que estava com algum tempo disponível e que tinha, em 2006, tinha ingressado na Remax em Santa Maria da Feira. Na realidade aquilo ele gostou, portanto falou com algum entusiasmo, e como as coisas não estavam como eu achava que deviam estar na empresa onde estava, optei por experimentar. Enfim, no fundo fizeram-me uma entrevista, falaram um bocadinho comigo, perguntaram para além do que eu era, enfim, quais as minhas projeções para o futuro, o que é que eu gostava de ser, o que é que queria ganhar. Efetivamente venderam-me o sonho, eu gostei muito da parte de ter o meu próprio horário, lembro-me perfeitamente de achar estranho, mas pensei que era no mínimo algo que eu pudesse, enfim, era um desafio para mim próprio e achei interessante. Pese embora em 2006 a Remax ainda não fosse, enfim, na zona da Feira, Espinha, etc., ainda não tivesse a força que tem hoje, como é evidente. Portanto, começaste em 2006 em Santa Maria da Feira, se bem me recordo era na altura a Remax Best, certo? Começaste como consultor. Comecei como consultor, sim. Eu vejo muita gente, portanto, como sabes, sou recrutador, sou formador, não é? Vejo muita gente que me fala sobre que a Remax, portanto, por exemplo, que uma formação é paga, que se calhar paga-se para trabalhar. Este é um trabalho de empresário. Foi a tua interpretação inicial? Foi que este era um trabalho de empresário, claramente de empresário? Foi, e sinceramente foi isso que me motivou, porque a questão para mim era importante eu ter a noção de que, enfim, que dependia de mim próprio. Enfim, as circunstâncias ditavam e diziam-me que se eu, enfim, fazia o meu melhor e se eu achava que era minimamente capaz na empresa onde estava e nas empresas por onde passei, este era o passo mais óbvio para tomar, na medida em que se eu achava que os outros, ou que haviam pessoas que não eram tão capazes ou que não faziam tanto por isso, este podia ser enfim, podia ser um dos passos a tomar, tendo em conta que eu queria mesmo queria estabelecer-me, queria ser empresário. As áreas eram diversas, mas efetivamente era uma forma de ser empresário com um investimento pequeno, com um investimento muito pequeno. E para aquelas pessoas que, para mim não foi nada estranho, aliás, eu acho que o modelo, nós em Portugal, ainda hoje pode parecer estranho, embora já seja mais normalizado, mas as pessoas, lembro-me perfeitamente nessa altura, nos anos 2000 e até 2012, 2013, era muito estranho, ou as pessoas achariam estranho investir na própria formação. Portanto, havia muita ideia de ir para a escola, portanto, tirar o nono ano, depois mais tarde a obrigatoriedade do 12º, quem fosse para a faculdade, no fundo eram os pais ou os próprios, enfim, os próprios alunos a investir para isso. Isso é que é formação. Tudo o resto não é formação. Quando efetivamente
nem todos os cursos, nem todas as faculdades desta vida nos permitem estar formados e preparados para o mercado de trabalho, embora sejam enfim, dão uma grande sustentação à coisa, portanto, e é verdade que ter um curso superior estamos melhor preparados, seja em que área for. No entanto, há muito mais vida para além disso. E para mim isso fazia sentido, na medida em que eu até noutros trabalhos já tinha pago para tirar formações porque eu próprio quis. Mas isso, enfim, cada um tem enfim, os seus gostos. Até há muita gente que tira formações por hobby de áreas que nada têm a ver com o trabalho. Não é? Sim. Inclusive, portanto, se não estou em erro, dos nossos melhores agentes na Champions temos 1 ou 2 formados, quer dizer, nos 10 melhores temos, eventualmente, se calhar 3 pessoas formadas, pelo menos. Portanto, às vezes a formação ajuda, mas não é tudo, pelo menos nesta área, não é? Obviamente que temos que querer muito aprender. Portanto, acho que essa parte parece-me óbvia. Pedro, quando é que tu sentiste, ou se algum dia sentiste, que já sabias bem o que estavas a fazer? Ao fim de quanto tempo? Talvez amanhã. Amanhã vai saber bem. Não, posso confessar aos que nos estão a ver, acho que é a fase mais complicada do consultor, é aquela em que já acha que sabe, e eu peço-vos desculpa, mas eu uso muito essas expressões, e o André sabe, e as pessoas que trabalham comigo sabem, é quando acham que sabem cenas. Quando pensamos que sabemos umas coisas, acreditem, sinceramente, isto aconteceu, portanto, e mais à frente, se quisermos abordar o assunto, abordaremos. Acho mesmo que quando nós estamos mais, pensamos que estamos mais à vontade, estamos mesmo a caminho do precipício. É o que eu acho. Vamos cometer muitos erros. E eu, como consultor, na altura, e normalmente as pessoas acham que estão melhor preparadas porque, efetivamente, começaram a faturar. E depois de um negócio vem outro, e depois de outro vem outro, e depois de outro vem outro. E a questão aqui prende-se com algum desconhecimento que eu tinha, porque foi uma fase, como consultor era importante dizer isto, e é importante transmitir isto. Foi uma fase complicada na medida em que eu queria ser empresário, mas estava pouco habituado a ser eu a tomar as minhas escolhas e a ter o meu desempenho, quer dizer, o meu desempenho podia ser bom ou mau, mas não havia ali entre aspas, boss, ou um patrão, ou uma chefe que me dissesse não, estás a trabalhar mal. Isso, no fundo, eu andei ali seguramente 2, 3 meses meio perdido, porque essa orientação faltava-me. No fundo, já não era ajudar, a questão nem sequer se prende com a ajuda, a orientação do género, fazes assim porque é melhor para ti. Não, era, tu hoje às 9 tens que ir ali. Eu estava habituado a tomar, tinha alguma autonomia nos meus departamentos, mas efetivamente, enfim, havia um organigrama da empresa, nas empresas onde eu trabalhava, em que eu tinha as minhas funções, peço desculpa, em que tinha as minhas funções e na verdade, deixei de ter esse tipo de abordagem. Ou pelo menos foi difícil para mim, na altura. Confesso que quando comecei a ter as primeiras comissões, os primeiros negócios e os chamados cheques gordos, portanto já não era um cheque de 500 euros nem de 400, eram cheques de 1.500, de 2.000, de 6.000 por aí, porque eram fruto de alguns negócios que já vinham do passado, portanto de alguns meses atrás, e que só tinham terminado naquela altura, então acumulávamos as comissões e foi fantástico perceber aquilo, e é nessa altura que nós achamos que sabemos cenas. Sim. E não é verdade. No fundo, como estás a dizer, é que ao fim de algum tempo, se não tivermos cuidados, o próprio consultor, se não tiver um bocadinho de cuidado, vai deixar crescer um ego que nem sempre é positivo, pelo menos no crescimento profissional, certo? Era mais ou menos essa a mensagem. Não só. Mas uma coisa importante, sim, mas também, mas também. Onde eu quero chegar também é que quando nós achamos que sabemos mais que aquilo que efetivamente sabemos, porque enfim, estamos completamente a leste do desconhecido que vem pela frente, seja em que área de negócio for, tendemos a achar que tudo é resolvido, tudo é execuível. E mas é com estudo, com plano, com formação, e depois vamos dar por ela, muitas vezes,
a achar que estamos a cometer, a achar que estamos a fazer a coisa certa e estamos a cometer a maior barbaridade de principiante. E também é muito fácil, quando o agente ou a agente consegue, ou o consultor, como queiram chamar. Eu, por acaso, gosto do termo consultor, há pessoal que não, há pessoal que gosta mais de outros, vendedor é um deles, mas eu só se for vendedor de sonhos. Eu gosto do termo consultor, porque nós efetivamente aconselhamos muita gente. Na realidade, acho que, imaginem o que é eu ter tido a sorte, que é o que as pessoas dizem sempre, que é sorte, mas fiz bem o meu trabalho durante 3 ou 4 meses, o meu trabalho ainda não tem consistência necessária e eu acho que, enfim, cheguei ao fim de 4 meses e como consegui faturar, vamos imaginar, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 euros, acho que vai ser sempre assim. O problema é lidar com a frustração. Lidar com a frustração é muito importante, porque pode haver outros 3 meses, se eu não estiver bem trabalhado, bem preparado e não tiver consistência no meu trabalho, mas isto hoje acontece-me também, posso ter 3 meses em que me vou desiludir e é um passo muito, muito, uma linha muito tenue até eu desistir. E eu não desisti, ok? Sim, era por aí também que eu queria chegar. sim. Diz-me uma coisa, tu passaste de consultor a broker rapidamente, certo? Ou seja, tu abriste uma agência Remax na altura em Ovar, correto? Sim. Já passava por aí a ideia. Quando eu fui para consultor, na verdade eu queria perceber, eu também não me estava a ver a abrir um negócio sem ter mínima noção, queria perceber os meandros, no fundo da área de negócio, queria compreender quais as diferenças entre as várias marcas. Epá, como é evidente, eu defendo a minha dama, mas na realidade conheci outras, e na altura abrimos em sociedade com a Mafalda e com o José Loureiro, que hoje, o José hoje tem o grupo Summit, portanto com a Remax Spirit e a Remax Market, e a Mafalda na altura, ainda hoje é a minha familiar e tua familiar, a nossa tia, e com o Arlindo, que tinha sido meu parceiro, no fundo o meu sócio, como consultor imobiliário, como agente da Remax Best. Portanto, tomamos essa decisão em 2007 e abrimos em Ovar. Sim. Olha, antes de mais, qual é o sentimento, o que é que tu sentes quando vês alguém a quem te pagas salário com a barba assim deste tamanho? Vamos passar à frente, pronto. Olha, passaste pela crise. Deixa-me só dizer-te uma coisa, vale publicidade? Vale, sim senhor. Coca-Cola vai-nos pagar aqui um bom balúrdio, porque isto assim vale a pena. Olha, tu viveste de perto a crise de crédito de habitação, a crise económica que tivemos de 2008, 2009 para a frente, certo? Portanto, como é que foi? Se bem me recordo, posso estar equivocado aqui, na altura na Remax Street conseguiram crescer em termos de faturação na mesma, certo? Sim. Nessa fase. Como é que foi essa altura? Foi muito diferente do que é agora? Era mais difícil? Era mais fácil? Quais eram as perspectivas de futuro? Como é que foi? Sinceramente é assim. O crescimento, isto se falarmos em porcentagem, o crescimento de 2 vezes 2 são 4, imaginem, dobrar uma faturação de 2 dá só 4. E isto, mas mesmo assim, foram várias vitórias que fomos tendo ao longo do tempo. Acima de tudo é assim, cimentar uma posição no mercado tem a ver com um trabalho de fundo que se faz, e na realidade nós acho que, enfim, já na altura achávamos isso, e a própria marca ajudou sempre nisso, que é, enfim, a roda está inventada, se nós tomarmos aqueles passos, e depois é uma questão de boa liderança ou não, e são daquelas coisas que sinceramente eu tive que aprender, ainda hoje aprendo e falho muitas vezes, e acho que sou muito melhor hoje que era antes, há muitos anos. No entanto, enfim, eu tive que passar por elas, sinceramente eu tive que passar por elas, na questão da liderança, mas tem muito a ver com isso. O trabalho de fundo é a prospeção, o posicionamento, e eu falo nisto, um posicionamento potente. Chegares a uma cidade, nós não trabalhávamos, eu não conhecia, enfim, conhecia de passagem, mas não conhecia no mercado imobiliário, não tinha bem noção da cidade de Ovar e os concelhos limítrofes, eu não sei da Santa Maria da Feira, mas no entanto é aplicar aquilo que tu sabes que resulta, que é estar presente, fazer com que as pessoas que estão contigo, os agentes e as agentes, acreditem que isso é possível. Muitas das vezes, no fundo tens que lhes vender o sonho, mas provar que esse sonho é verdadeiro, e quanto mais não seja mostrar que tu conseguiste em X tempo, conseguiste alguns resultados,
ter exemplos dentro de casa é muito importante, muito importante. Se não os tens, constrói, e aqui eu falo mais para brokers, mas para os agentes é completamente assim. Se não tens, constrói com trabalho, quer dizer, não vale a pena nós acharmos que chegamos a uma cidade, sei lá, imaginem, eu hoje mesmo ia trabalhar para Lisboa, não me assustava nada, no entanto, tendo em conta a quantidade de concorrência que existe em Lisboa, por um lado há mais população e mais habitações, por outro há mais concorrência, há um serviço já há mais anos do que nas nossas zonas, bem prestado, há boas marcas, não só a nossa, mas boas marcas tradicionais e etc., mas não me assustava nada porque eu sei que com mais, é uma questão de liquidez também e quanto é que custaria o negócio, mas não custava nada porque tenho a certeza absoluta que se imprimíssemos o mesmo tipo de dinâmica que temos, enfim, no nosso trabalho cotidiano, mais tarde ou mais cedo teríamos sucesso, mais tarde ou mais cedo. Já agora, pegando até em algumas das frases que me deste o exemplo de Lisboa, diz-me uma coisa. Nós na Remax também temos alguns agentes, inclusive prémios Platina e tudo mais. Diz-me Platinum, aliás. Diz-me uma coisa. Portanto, nós temos uma agência em São João da Madeira, não é? Uma agência, portanto, uma cidade pequena. Achas que um agente teu de São João da Madeira ia ser um agente credível em Porto ou Lisboa? Acho, perfeitamente. Por que não? Acho que podia perfeitamente, era uma questão de adaptação. Sim. Sinceramente, a adaptação é muito importante, porque tu tens que ser, tu podes ser bom, 10 feliz. E tu não tens que ser, isto eu acho mesmo isso, portanto, embora estejamos num mundo altamente capitalista e competitivo, de facto também acredito nisso, mas tu não tens que ser o melhor para ser feliz, mas podes ser o melhor se fores feliz. E isso ajuda muito. Mas, na verdade, se tu fizeres um trabalho de fundo, se empreender, se disseres, olha, eu vou conhecer, nós imaginar o Porto, eu vou conhecer a minha zona de trabalho, tal e qual como fiz quando fui para São João, efetivamente eu vou ter sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ainda por cima com um know-how. Sejamos sinceros, a cidade de São João tem, enfim, o concelho é só a cidade, os concelhos limítrofes são grande parte do nosso volume de negócios. Portanto, nós atuamos nessas zonas. Portanto, ao nível de dimensão em espaço físico, não ia ser muito diferente, porque de Santa Maria da Feira, Ponta ou Espinho até Aroca, dá Lisboa. A questão não é essa. Não dará Lisboa, mas enfim, dá o Porto e os concelhos limítrofes. A questão é, tem maior densidade populacional, mas por outro lado tem mais concorrência também. Mas não vejo por que não. Sinceramente, não vejo por que não. Acho que nem todos estariam preparados. Acho que nem todos. Acho que eu próprio, e o nosso staff estaria preparadíssimo. Porque já tem uma dinâmica enfim, a engrenagem está montada, é uma questão de ter óleo e a coisa vai andando. Mas efetivamente tínhamos que nos adaptar todos, como é evidente, e ter liquidez para isso, para aguentar isso, como é evidente. Olha, um tema que eu quero perceber o quão confortável é. Tu, a certa altura, depois, a certa altura, saíste da Spirit e tiveste que dar um reset, pelo menos em termos profissionais. Portanto, tendo em conta que já tinhas o know-how e a experiência de ter, portanto, 5, 6, 7 anos agência imobiliária. Portanto, dar um reset de repente, pensaste em desistir, como é que foi? Pensei, sim. Enfim, fruto de algumas escolhas boas e outras menos boas, nós, quando somos mais novos, enfim, mais novos e mais velhos, mas tendemos a tomar decisões mais precipitadas, enfim, sem assentar em estudo, sem assentar em plano. Hoje penso diferente, no entanto, eu se calhar tinha que passar por isso. Esse reset que eu fiz pode ter sido obrigação, pode. Pensei em desistir, sim, mas de facto chegou uma altura, portanto, eu saí em 2012, abrimos a Champion em São João da Madeira, vinha com 4 anos e qualquer coisa de experiência, 4 anos, mais ou menos, 4 anos de experiência em quase 5, em mediação imobiliária como broker. Confesso que tinha algumas coisas boas que me facilitaram o trabalho, não é? Como é evidente, mas também tinha alguns pensamentos negativos, tinha algumas barreiras ali que tinha que ultrapassar. Enfim, depois o que eu achei é que era possível seguir o meu caminho, mas também é importante que nós saibamos dar o valor ao que deve ser valorizado, que é
acima de tudo, tinha saudinha, isso é importante, mas não tinha liquidez, portanto, e não tinha, e não há como negar isso, não tinha liquidez, portanto, e nós passamos ali um mau bocado, na medida em que era preciso trabalhar, pá, e pensar em como é que eu vou pagar as contas ao final do mês, e como é que os agentes, para ganharem dinheiro também, precisam de efetivar negócios. Epá, não foi fácil. No entanto, tivemos o apoio ainda algumas pessoas ainda estão connosco, alguns Sim. são agentes e muito assente também em algumas pessoas que nos foram ajudando ao longo do tempo, e o staff, que é uma peça-chave, ter um bom staff, ter bons colaboradores, ter bons departamentos, são Criar uma boa peças-chave. estrutura, não é? Sim. Olha, portanto, mesmo dando esse reset, cresceste 2012 para 2013, 2013 para 2014 e até agora. Achaste que foi importante falhar para acertar mais tarde, ou falhar, como quem diz, portanto, pode não ter sido provavelmente uma falha, mas achaste que é importante ir abaixo para depois saber também estar em cima? Sim, acho que se queres ser milionário um dia tens que aprender a falir. Não levem isto à letra, mas a verdade é que imagina que eu queria muito ter uma vida melhor. Eu só tinha uma solução, ou fazer. Não tinha outra solução. Portanto, o erro estava cometido, alguns erros estavam cometidos, alguns passos meios que a perna, outros sem, alguns passos acertadíssimos, mas sem sustentação ao nível de liquidez. Muito importante perceber, fazer contas, muito importante perceber se estás no vermelho ou não, enfim, e não foi só em 2012, portanto nós em 2017 tínhamos 2 agências e tomamos um passo importante, que foi vender uma das agências que era mais pequena, porque de facto eu próprio não conseguia estar em 2 sítios e mesmo que eu conseguisse, não quis fazê-lo. Portanto, Sim. tínhamos uma empresa, a disparidade era muito grande, tínhamos uma empresa que mantinha a outra, isto não fazia sentido. Juntamos a equipa toda e no ano seguinte ultrapassamos 1 milhão de euros em faturação, portanto, foi logo no ano seguinte, em 2018. É lógico que tudo isto eu considero falhas, foi preciso falhar, não há problema nenhum, são falhas mesmo, mas são falhas que me permitiram ir mais longe um bocadinho. Mas também as empresas, às vezes, à conta das falhas, não é? de uma qualquer falha, menos bem pensada, menos bem planeada, podem abrir falência. E eu tive do meu lado a ajuda de várias pessoas que me abriram os olhos muito tempo antes, sem negar. A minha questão vem um bocadinho da experiência, da pouca experiência que vou tendo, mas das pessoas que vou conhecendo, acho, e, portanto, mesmo és meu irmão, claro que sim, mas acho impressionante a capacidade de resistência que tiveste. Acho que muito poucas pessoas iam aguentar aquilo que passamos. Claro que as outras pessoas também têm crises, também têm crises empresariais, mas eu vivi de perto também. Houveram momentos duros. Para chegar a esta fase custou um bocadinho, especialmente esta fase em que, pelo menos com a equipa que a Remax também tem agora, já passa dos 55 agentes, provavelmente está nos 60, portanto, já tem algum arcabouço, temos bons resultados, portanto, deu-me mesmo muito trabalho, muitos parabéns por isso. Pedro, obrigado. Eu queria pegar no ano 2020. O ano 2020 sim. Começa, temos um janeiro, temos um fevereiro, sim senhor. Sim. Não foi terrível logo de início, de repente estamos confinados. Como é que foi o ano 2020? Tu previste que conseguíssemos recuperar do confinamento? O que é que tu achas? Não, mentia se dissesse que previa. E estou aqui para ser, enfim, com total transparência que me caracteriza, acho eu. Não, efetivamente eu tive medo, eu e todos, não é? Mas lá está. O que é que eu fiz mais uma vez na minha vida e junto daqueles que me rodeiam? Aprendi a ser assim com pessoas como o Nuno Fontes, com pessoas positivas, a ler livros, a ver filmes e etc. Não há hipótese, quer dizer, pior não podia ficar. Eu estava em casa, ainda por cima, para quem não sabe, eu vivo na zona, enfim, no Conselho de Ovar, portanto estava confinado, estava em cerco na altura, chamava-se isso, cerco, não podia ir à empresa sequer, não vi-me aflito, não foi fácil. Para ser totalmente transparente, tive receio, até porque o nosso janeiro e o fevereiro não foram muito positivos, não tinham sido positivos, de facto não foram, mas porque nós também fechamos o ano, desculpem a expressão, mas nós, enfim, isto é sempre assim, fechamos o ano numa loucura total, que é tentar obter o mais possível e chegar aos nossos objetivos
e tentar os lugares mais cimeiros possíveis. Somos competitivos, pá, acho que a equipa é um bocadinho a minha imagem, eu sou competitivo. Muitas das vezes eu hoje é que tento relativizar a competição e o meu staff não deixa, porque tenho lá gente muito boa, muito capaz, que se forma, lá está, e que pagam formações e MBAs e pós-graduações e etc., para ficarem melhores, para serem melhores advogados, para serem melhores diretores comerciais, para serem melhores recrutadores, etc. E o caso do André é um deles. Portanto, neste momento a coisa já está de tal ordem que eu já não mando nada. Portanto, o staff já me obriga a ser melhor. E quando tu tens bons colaboradores, e isto não é graças aos colaboradores e aos agentes, quando as pessoas são boas no que fazem e são capazes, cometem erros com certeza e tu também, mas obrigam-te a ser melhor, nem que seja uma vez por semana, nem que seja uma vez por dia, nem que seja uma vez por mês. Tu vais ter que provar a ti próprio que consegues tomar o caminho da liderança. E isso foi o que me fez pensar, na altura, em março, uma das coisas foi, ok, 2, 3 dias foi estranho, 4, 5 dias foi estranhíssimo, e depois comecei a fazer contas, a pensar, ok, eu tenho capacidade e liquidez para aguentar isto fechado um mês, se isto não faturar, ok, temos, se não temos, vamos ver com a banca, temos sim senhor, ok, vamos. Eu comecei a fazer contas assim, eu comecei a ter mini alegrias diárias para me preparar para o que aí vinha, porque era tudo desconhecido, quer dizer, este segundo confinamento já tive menos receios, acho, eu e todos os agentes e o staff, mas efetivamente tive algum receio, tive. A meio do ano passei a ficar, pensei, se nós no confinamento conseguimos alguns resultados positivos, tendo em conta que era tudo novo, e tudo novo para pior, comecei a acreditar que era possível, mas só acreditei que o nosso objetivo ia ser cumprido mesmo aí para novembro. Sim. Mas foi... Fala, Pedro, está à vontade. Não, ia só dizer que o problema é esse, é que quando eu acredito e as pessoas acreditam comigo, depois de novembro faturamos em dezembro aquilo que faturamos, que não tínhamos faturado no primeiro trimestre. Portanto, e então as pessoas depois ficam fartas de maturar. Mas isso faz parte. Tu fazes lembrar uma história de Henry Ford, que eu não vou contar aqui porque é mesmo muito chata, mas a Henry Ford usava a estratégia que tu utilizas com muita frequência para as coisas acontecerem, que é preciso estar feito e as coisas eventualmente aparecem feitas. A verdade é que as soluções aparecem, também porque temos pessoas competentes. Isso é muito, muito importante. Olha, eu queria perceber o seguinte, nós temos aqui, na Remax Champion, temos aqui alguns agentes com bastante sucesso. Mesmo no ano 2020, portanto, houveram agentes que a título individual, e já agora foi esse o prémio internacional que recebeste, se não estou em erro, não é? Sim. Portanto, tiveste um maior crescimento Desculpa, uma correção. Tivemos todos, a empresa toda, não foi só eu, ok? Foi na minha pessoa, mas é da empresa. Não fui eu que fiz sozinho, ok? Sim, tens razão, tens toda a razão. O que é que eu queria perceber, Pedro? Um agente que teve sucesso em 2020 e mesmo um agente que vai ter sucesso agora em 2021, quais são as características essenciais e que tipo de adaptações é que achas que aconteceram? Isso é uma pergunta altamente difícil de responder, porque, enfim, primeiro porque eu sou só mais um nesta engrenagem, neste conjunto de peças. No entanto, o que eu vi o ano passado, eu tenho que ser honesto, mais uma vez, eu vi uma capacidade de trabalho, sinceramente, que eu lembro-me perfeitamente de dizer, esta gente trabalha mesmo muito. Podem-me dizer, não, mas foram super inteligentes, fizeram, o Pedro, tu foste super inteligente, Eduardo, Sara, foram todos... Não. O que eu vi foi, a equipa uniu-se de tal ordem em torno de um objetivo, e quando falo de equipa falo de todos, mas vi o Sérgio Fonseca a dar o litro, vi a equipa dele a dar o litro, vi o Oscar a dar o litro, a Sónia Costa e a Luísa a dar o litro, a Liliana, vi o Ricardo mesmo com outros negócios da vida dele a fazer o possível, quer dizer, o que eu vi foi uma adaptação da seguinte forma, ou é. E não houve a desculpa de, porque não se consegue e tal, porque outros conseguiram. Quer dizer, nós não fomos únicos, compreendem? E este ano, eu continuo a dizer, quer dizer, está inventado. Esta roda está inventada. É preciso perseverança, é preciso ser... há valores que são inegociáveis, há mesmo valores que têm de ser inegociáveis, e um deles é a capacidade de trabalho e de dar a volta, e perceber que vamos ouvir-nos nãos, quer dizer,
eu falo como rapaz, mas se eu ficasse, imaginem, se eu mudasse de emprego cada vez que quando era miúdo, uma rapariga me dizia não, epá, eu tinha mudado algumas vezes, não é? Cada vez que eu pedia ao meu pai ou à minha mãe, que por acaso são os teus também, cada vez que eu pedia um brinquedo eles não me davam, quer dizer, eu estava feito. O que é que acontecia? Eu desistia com esse, nunca. Então eu pedi-lhes tantas vezes até que eles um dia lá iam lembrar-se, e se não me davam aquele, davam-me um similar, enfim, numa loja mais barata ou da feira. Mas é exatamente isso. Sim, eu próprio lembro perfeitamente de ter uma PlayStation 2 e ter uma PlayStation 1. Portanto, foi muito interessante. Meu amigo. Pedro, 2021, vês como um ano positivo, mediante estas condições? Vejo, enfim, antes de mais, eu tenho que dizer mais uma vez, fruto do trabalho que vi agora neste confinamento, foi bem melhor que o ano passado. Vi a equipa, portanto, aquilo que nós chamamos as estrelas, que são os nossos agentes e eles e elas, de facto, continuaram a dar o litro, e em relação ao ano passado foi bem melhor. E já não era desconhecido, também não é completamente incipiente isto, já não era tudo desconhecido, as pessoas protegeram-se, mas trabalharam dentro do possível, e tenho uma boa perspectiva para este ano. Só não quero dizer com toda a segurança que tem de ser melhor que o ano passado, que tem de ser, vai ser melhor, mas eu este ano, já o ano passado falávamos nisso, adiamos um bocadinho este valor que nós temos, que é a consistência, e queríamos mesmo melhorar muito no serviço, e sermos mais consistentes no próprio serviço, nos resultados, para que eu evite ter um ataque cardíaco tão cedo. Era mais por isso. Com calma. Sim. Mas mesmo no final, desde já, primeiro os meus parabéns. Eu vi, portanto, estou nesta agência já, na Remax Champion, trabalho na Remax Champion já há quase 6 anos, portanto, daqui a meio anito tenho 6 anos de casa, vi isto a crescer. Lembro-me de festejar um terço, um quarto daquilo que fazemos agora. Lembro-me muito, ainda há bocado começavas a dizer que o último mês, que dezembro, que é sempre uma luta maior, porque estamos a batalhar por objetivos cada vez maiores. Eu lembro-me de batalhar por um objetivo que agora se calhar é uma média mensal. Portanto, isso é completamente abismal. Muitos parabéns pelo prémio, que 2021 corra muito bem, até porque, senão o meu trabalho também fica mais complicado. E tinha uma última pergunta para ti. Olha, antes dessa última pergunta, deixa-me só dizer, eu sei que há um tempo controlado, mas como o intervalo pode esperar os anúncios, pode esperar, não pode? Era só para te dizer, faz muito para quem algum dia quer abrir um negócio destes, ou quem é um agente, é importante valorizarem efetivamente o trabalho da pessoa ou das pessoas que fazem parte do recursos humanos, do recrutamento, que é muito importante, e se assim não fosse, nós não tínhamos, para além da quantidade, não tínhamos a qualidade de pessoas que lá temos. É muito importante. Os recursos humanos, por um lado, para staff, e recursos humanos, por outro, para recrutamento. É muito importante. Nós somos uma empresa que fazemos poucas experiências. Hoje faço menos experiências que o que fazia anteriormente, pese embora nem todos os departamentos tenham o mesmo nível, etc. Ok, já sei, mas as pessoas não são todas iguais, e uns querem mais que outros, ok, faz parte. Mas eu também tenho colegas brokers que fazem muito mais pela vida, de certeza que eu, e eu falei mais que outros. Isto não é só uma questão de, não, é inteligente e tem muitos anos de vida nisto, não é mesmo. Mas para valorizar efetivamente o departamento de acompanhamento e informação e o recrutamento. Para quem tem este tipo de negócios, imobiliários tradicionais que nos estejam a ouvir, valorizem isso, porque este é o segredo. Quer dizer, estou a partilhar aqui, sinceramente, mais de 50% do segredo é este. Ok? Portanto, essa é a tua função. Portanto, se nós tivermos sucesso, é sinal que tu também tiveste a tua função bem oleada também. Sim. Eu achava muito, muito importante, mesmo nas tradicionais, mesmo se calhar em redes mais pequenas, tendo em conta que a nossa realidade é em São João da Madeira, achava muito importante apostarem um bocadinho mais na formação, se calhar um bocadinho mais até na quantidade de pessoas, porque ia ser favorável para todos, seja da Remax, seja das outras agências. Portanto, a profissionalização do mercado é bom para a área toda. Pedro, como última pergunta, e obrigado por essa intervenção. Última pergunta, diz-me uma coisa, se tiveres um funcionário que tenha tranças na barba, ele vai continuar a trabalhar ou precisa procurar outro? Pronto, está. Se eu pudesse evitar
tendo em conta que a mim não me faz aflição nenhuma, mas nem sou daqueles tipos que não pode ser, etc. Penso um bocadinho na sociedade, que as pessoas podem se assustar, e como nós prestamos um serviço, quanto melhor apresentados estivermos, melhor. Mas eu também não sou exemplo disso, portanto podia estar perfeitamente mais magro e estar muito mais capaz, pá, ainda não estou. Mas foi uma promessa para 2021 e vou cumprir. Okay. Vamos lá. Estava a brincar. Preocupes, não vou ter contratos na barra. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. E, bem, se vocês quiserem participar mais vezes, muito obrigado. Obrigado a todos os que nos viram. Foi um prazer ter esta conversa. É também interessante, tendo em conta que, portanto, eu conheço o meu irmão, ele não vos foi muitas vezes, mas tem uma história de sucesso muito interessante. Espero que tenham gostado. Se virem só a parte final, vão ver o resto. Está bem? Muito obrigado pela participação, Pedro. Boa noite a todos. E foi o Ser Consultor Imobiliário no Novo Mundo. Boa noite.